Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em João 10, no versículo 15 e 16, que diz assim: Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também devo trazê-las. Elas ouvirão minha voz e haverá somente um rebanho e somente um pastor. Então, irmãos, aleluia, Jesus. Aqui o Senhor, Ele está falando, aleluia, Jesus, que aquele que Ele chamou, aleluia, Jesus, mas chamou para a esperança da salvação, aleluia, Jesus. Aquele, aleluia, Jesus, que vai obedecer a Ele, aquele que vai ouvir a voz dEle, aleluia, Jesus, Ele está dizendo, esse é a minha ovelha, aleluia, Jesus. Então ele vai dizer assim, ó, que tem muitos ainda, aleluia, Jesus, que não é desse aprisco, no caso não está junto ali ainda, não é ovelha ainda, na verdade, né? Na verdade são ovelhas que estão perdidas no mundo ainda, né? São aqueles ainda que estão perdidos no mundo, assim como eu e você, outrora nós estávamos perdidos no mundo. Mas nós também nos enquadramos aqui, aleluia, Jesus. Porque eu digo para vocês assim, irmão, que Jesus pessoalmente me chamou. Não foi, aleluia, Jesus, através de um profeta. O Senhor, Ele nunca usou nenhum profeta para dizer para mim que, você é uma serva, me parou na rua ou coisa parecida assim, olha, você é uma escolhida, você é uma serva, Deus vai te levantar. Não, isso nunca aconteceu. Eu digo para vocês que foi tudo um trabalhar de Jesus na minha vida. Quando eu estava perdido lá no mundo, o Senhor falava comigo, mas eu não sabia que era Ele. Grandes livramentos o Senhor me deu, aleluia, Jesus. E depois que, aleluia, Jesus, foi tudo um trabalhar de Deus. E eu fui para a igreja, né, me converti. Então o Espírito Santo de Deus foi fazendo eu lembrar, aleluia, Jesus, os livramentos que Ele tinha me dado quando eu estava perdida lá no mundo. Então Jesus me chamou pessoalmente, foi o trabalhar dele, aleluia, Jesus. Mas eu lembro assim, irmãos, que Deus usou uma amiga minha e nós fomos na igreja e ela disse assim, tu quer aceitar Jesus? Daí eu disse assim, olha, eu até aceito Jesus, mas não é virar crente não, né? Não precisa virar crente, né, para aceitar Jesus. E ela assim, não precisa. Daí eu falei, então tá bom. Eu ali toda errada, toda perdida, não sabendo de nada, como que funcionava, como que ia ser, simplesmente eu peguei, falei que aceitei Jesus e continuei perdida no mundo. Então o Senhor me deixou por 1 ano mais ou menos perdida no mundo e foi lá o trabalhar dele e foi onde que eu me firmei, aleluia, Jesus, na igreja. E ali foi um trabalhar de Deus, aleluia, Jesus, assim como é na sua vida, irmãos, aleluia, Jesus. Então o trabalhar de Deus está sendo até hoje, então foi um aperfeiçoamento, aleluia, Jesus. Irmãos, eu digo para vocês assim que esse aperfeiçoamento, ele é um processo longo, ele é um pouco demorado. Tem uns, eu vou dizer assim que não é, mas tem uns que é um processo mais longo. Porque muitas das vezes, irmãos, Deus tem um ministério, aleluia, Jesus, na mão, né, do irmão ou da irmã, aleluia, Jesus. Mas dentro da casa há impedimentos, aleluia, Jesus. É tanta luta, sabe, é impedimento ali com o marido, com filhos, aleluia, Jesus, que muitas das vezes a gente desanima, a gente dá aquela enfraquecida, assim, com tantas lutas, irmãos, dentro de casa que a gente passa. Aleluia, Jesus. Então, assim, são tudo provas, provas que a gente passa na igreja, aleluia, Jesus, mas tudo isso, irmãos, é para que a gente venha aprender. Sabe por quê? Porque Deus tem um ministério na tua mão, aleluia, Jesus. E tudo
tudo que você aprendeu, tudo que você passou, aleluia, Jesus, você vai tirar de letra quando você tiver o teu ministério. Todo sofrimento, todo desprezo, toda luta. Ali, irmãos, você vai aprender a ser perfeito na presença de Deus. Porque o Senhor está trabalhando nos remanescentes, aleluia, Jesus. Para que quando você foi desprezado, aleluia, Jesus, aqui você foi uma pessoa que ninguém deu valor nenhum, porque para os outros você não tem valor nenhum, aleluia, Jesus. Mas o Senhor disse assim, ó, para mim você tem. Assim como, aleluia, Jesus, o Senhor não permitiu que fosse uma outra pessoa no lugar de Jonas, porque Jonas era o escolhido para levar aquela palavra. Aleluia, Jesus, e o Senhor não desistiu dele. Pagou duras penas. Sofreu tudo, mas foi lá e fez a obra. E assim, irmãos, aleluia, Jesus, nós também, irmãos. Aleluia, Jesus. Muitas vezes a gente sofre, a gente padece até pelos nossos erros, pelas nossas falhas, aleluia, Jesus. Mas não adianta, não tem como fugir. Se você fugir, é pior, porque se você fugir, você está nas mãos do inimigo. Aleluia, Jesus. Enquanto com Deus, Ele está te guardando, Ele está te prosperando, Ele está te abençoando, Ele está guardando a sua família, Ele te dá autoridade para repreender o inimigo, porque o inimigo, senão ele faz do que ele quer da tua casa. Aleluia, Jesus. Mas quando nós estamos firmados, quando nós somos a ovelha do Senhor, quando a gente ouve a voz do Senhor, irmãos, a gente faz a vontade dele. Não importa se o marido não faz, não importa se a esposa não faz, não importa se os filhos estão afastados da presença do Senhor, não importa. Você sabe, irmãos, que tem que ter alguém que vai ser a liderança ali da casa. E o Senhor sabe que é você. Então, irmãos, eu digo para você, já reconheceu a voz do teu Salvador. Faça a vontade dele agora, porque ele vai salvar a tua família. Quando a gente está na obediência, irmãos, as coisas começam a melhorar. Aleluia, Jesus. O Senhor começa a trabalhar na família, começa a trabalhar no marido, aleluia, Jesus, o ministério vem, aleluia, Jesus, é tudo próspero, quando a gente faz a vontade do Senhor, vive corretamente, faz as coisas na justiça, sendo justo, sendo correto, não ultrapassando, né, dos limites. Só que assim, irmãos, eu digo para vocês, a palavra não fala assim, que meu povo perece por falta de conhecimento? Então, como que nós, irmãos, vamos conseguir fazer uma obra de Deus sem conhecimento da palavra? Nós que o Senhor tem uma obra, Ele está exigindo muito que a gente leia a palavra. Quanto mais você lê a palavra, aleluia, Jesus, você vai se fortalecer no Senhor. Uma coisa eu digo para vocês, Davi, ele poupou a vida de Saul porque ele temia Deus. Ele disse assim, ai de mim se eu tocar no ungido de Deus, porque Saul foi ungido por Deus. Aí sabe o que aconteceu? Saul, ele já não estava na presença de Deus mais. Davi, se escondendo, fugindo de Saul, ele foi até um sacerdote, ali o sacerdote deu a espada de Golias para ele, né? Claro que ele contou uma história ali que Saul pediu para ele ir lá. Então Saul descobriu que ele foi lá e Saul pediu para esses sacerdotes ir até no palácio dele. Irmãos, ele matou 70 sacerdotes de Deus. Olha o que é a pessoa que está fora da presença de Deus. Davi teve temor a Deus em matar Saul quando ele foi fazer as necessidades dele dentro da caverna, enquanto ele não teve temor nenhum a Deus, porque o sacerdote ajudou Davi, ele matou 70 sacerdotes, sem dó e sem piedade. Olha para vocês ver, irmãos, quando a pessoa já não está na presença de Deus e quando a pessoa é de Deus. Amém? Então eu deixo essa direção para a sua vida em nome do Senhor Jesus.